Bom dia, meus irmãos. Prazer estar outra vez com os irmãos para celebrarmos este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós queremos que todos estejam apostos, observando o que a palavra de Deus nos diz para esta manhã, e nós precisamos aprender aquilo que de fato a palavra vai nos ensinar esta manhã. Muito obrigado. Nós vamos então começar o culto. Salmo 136, versos 1, 3 e 4 nos diz: Aleluia, celebrai ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Celebrai o Senhor dos senhores, porque o seu amor é para sempre. Só Ele realizou maravilhas, porque o seu amor é para sempre. Hino de número 14 do Inário para o culto cristão. Ao Deus de Abraão louvai. Esta manhã eu quero conversar com os irmãos um assunto que está muito em pauta esses dias. O problema exatamente da liberdade, a maneira de agir, pensando exatamente como Deus nos abençoa, nos ajuda e nos auxilia no desempenhar do dia a dia da vida. Eu quero falar com os irmãos sobre a proteção e o cuidado de Deus
para nós. Se no Brasil houve um tempo que havia carência, grande carência da proteção e do acompanhamento de Deus na nossa vida, nenhum tempo destes foi maior, foi mais exigido do que o tempo que nós vivemos por causa dessa pandemia. E então eu quero lembrar aos irmãos, porque quantas vezes nós ficamos aflitos, sem saber para onde apelar, e nós esquecemos quantas vezes da proteção, do cuidado, da atenção de Deus para nós. Eu quero lembrar antes uma coisa interessante. Davi, ele no Salmo 140, aliás no Salmo 40, ele diz uma coisa muito importante, quando olhando para todos os lados, não via como sair, não via qualquer rumo, não via qualquer norte. E então ele disse: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição e um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quer dizer, para Davi, naquele instante em que ele olhou para todos os lados e como que não via esperança para ele, então ele socorreu-se com Deus, buscou a Deus para que suprisse a sua necessidade. Jonas, o grande profeta que foi a Nínive, ele, do ventre do grande peixe, ele clamou a Deus, porque ele estava sabendo que ali era Deus e ninguém mais. Ele pediu a Deus e Deus mandou o peixe vomitá-lo na praia. Veio em socorro, porque Deus é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Observando o que foi dito por Josafá, naquela guerra em que ele tinha um exército ínfimo e o inimigo era extraordinariamente maior. Então ele disse para Deus: Senhor, eu não tenho para onde correr, eu não tenho um exército para fazer frente a esse grande exército, mas os meus olhos, lá em Crônicas 20:12, ele diz: mas os meus olhos estão postos em ti. Então é Deus que nos dá o socorro. Ainda observando o que foi dito por Ezequias, ele mostrou também para Deus quando o exército de Senaqueribe, que era extraordinariamente maior e afrontava o mundo todo, ele levou a carta para a presença de Deus, leu para Deus e disse para Deus que não tinha o que fazer. E Deus veio em seu socorro naquela mesma noite, lá narrado em Crônicas, capítulo 32, segundo as Crônicas, naquela mesma noite, Deus veio em seu socorro. Mas vamos ler um texto bíblico para comprovarmos essa proteção, esse cuidado, esse zelo de Deus para conosco. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim a palavra de Deus: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Notem bem, você lê essa mesma coisa lá em Atos 7:34. Deus
A Bíblia diz, essa tradução Almeida mais antiga, diz de uma maneira muito bonita, diz: eu olho atentamente para o sofrimento do meu povo. Eu estou olhando atentamente para o sofrimento do meu povo. Isto é, Deus não nos deixa sofrer sem estar presente conosco, sem estar acompanhando-nos, sem estar colocando a sua mão de poder a nossa altura de pegar em sua mão e de socorrer-nos nele. Ele diz que ele ouviu o clamor. Vejam bem, ele diz no começo que certamente viu. Eu vi o sofrimento do meu povo. E agora ele diz que ouviu o clamor do seu povo. Meus irmãos, isso é importante de sabermos, porque quando nós olhamos para todos os lados e não vemos como nos livrarmos de determinadas situações, então temos de buscar a Deus, porque Ele tanto está presente, porque Ele nos vê, Ele nos ouve. Ele disse: ouço o clamor do meu povo e o látego dos seus exatores. Meus irmãos, interessante notar isso. Deus sabe o que nós sofremos, as angústias pelas quais passamos, o sofrimento que nós passamos no dia a dia da existência. Ele disse, na última colocação, ele diz: e desci para livrar o meu povo do Egito. Egito significa certamente o opressor. Ele veio para libertar o seu povo do opressor. Deus virá, meus irmãos, não tenham dúvidas que Deus vem para nos libertar da opressão dessa pandemia. Deus vem para nos socorrer no momento certo. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Ele não é indiferente. Ele não é indiferente para conosco. Ele quer ouvir-nos, Ele quer ver-nos, Ele desce para nos observar. E observem uma outra coisa interessante. Moisés, que tirava o povo do Egito, quando chegava ao Mar Vermelho, estava sem saber o que fazer. Olhou para trás e estava o exército do inimigo, olhou para frente e estava o mar. E então apelou para Deus, buscou a Deus: Senhor, o que fazer? E Deus disse: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. O povo de Israel precisava marchar, mas para onde? E então Deus indicou que ele batesse com o cajado na água, e a água se abriu e o povo passou a pé enxuto. Meus irmãos, é o socorro de Deus. Deus, por isso que o Salmo diz que Deus é o socorro bem presente na tribulação. Então, observem mais ainda, outra coisa interessante, é que Deus cuida atentamente do seu povo com zelo. Salmo 40, 17 diz o seguinte: eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ele cuida de nós com zelo. Ele cuida de nós na doença. Observe o Salmo 41, versículo 3, ele diz: o Senhor sustenta no leito da enfermidade. Tu lhe afofas a cama. Tu lhe afofas a cama.
Mas Ele também nos olha nas aflições. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 26, ele diz: porque eu vi o Senhor porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, e não restava nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Desculpem. Mas Ele ainda olha para nós, vem à nossa busca, zelando. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Ele venceu. E mais, Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve. Por isso que nós oramos, por isso que o povo de Deus esses dias está genuflexo em oração, pedindo a Deus que nos olhe, nos livre dessa pandemia, nos livre desse vexame, livre o nosso país da situação em que nós estamos vivendo. Deus ouve o nosso clamor. E Ele diz, por exemplo, em Apocalipse 7:17, Ele diz o seguinte: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, as apacentará e os conduzirás às fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você lê essa mesma coisa em 21:4. E em Salmo 4, versículo 1, nós lemos ao cuidado de Deus ainda, escutando o nosso clamor. Responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve, Senhor, a minha oração. Interessante, né? Ele alivia a nossa dor. Ele alivia a nossa dor. Nós podemos olhar, por exemplo, a palavra de Deus, no Salmo 25:17, ele diz exatamente o seguinte: alivia as tribulações do meu coração e tira de mim. Alivia as tribulações do meu coração e tira-me das minhas angústias. Tira-me das minhas angústias. E lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, aquele versículo que todo mundo sabe de memória, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esperemos em Deus o seu cuidado constante e eterno. Ele nos acompanha porque Ele nos vê. Ele nos alivia porque Ele nos ouve. Ouve a nossa tristeza, ouve o nosso choro, ouve as nossas dificuldades. E Ele desce, e Ele vem ao nosso encontro. E Ele não deixa tardar. Embora nós que somos apressados, pensamos que está tudo atrasado, Deus chega exatamente na hora. Que Deus, pois, nos abençoe, nos ajude a tomar coragem, levantar a cabeça, clamar a Deus, e Ele virá em nosso socorro. Amém.
Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a sucumbir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu andar, sossegai, sossegai, com vós que estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, com vós que estou para vos guardar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz reis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, pois vós que estou para vos salvar, sim, sossegai. Todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, com vós que estou para vos guardar, sim, sossegai.
com o Mestre no comando do nosso barco, nós podemos sossegar, pois tudo acabará bem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Com a certeza de que o nosso capitão está no nosso barco, aquele que nos conduz, é que vamos andando com alegria na sua luz. Hino, 2 estrofes do hino 403 do cantor cristão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Então nós vamos concluir o nosso culto com a palavra de oração, para que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guie nas atividades do dia. Ó Deus, abençoa-nos, dirige a nossa vida, guia-nos, abençoa o teu povo, ajuda-o a clamar com fé, com confiança, com desvelo, para que tu venhas ao nosso encontro, para que tu nos supras todas as necessidades da vida nesse instante e confiemos plenamente em ti. E que Deus nos abençoe em tudo e que nos guies, pois oramos, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.